Nesse vídeo sobre as frases que devemos repensar, que são aquelas frases que repetimos automaticamente, com isso muitas vezes não percebemos que elas nem sempre estão corretas, eu vou falar sobre a frase abaulamento discal reduzindo a amplitude dos forames neurais. Essa frase é muito popular, mas é uma das frases mais corrigidas nas revisões de laudo de ressonância de coluna lombar e por isso ela deve ser repensada. Mas primeiro vamos relembrar o que é o abaulamento discal. O disco abaulado é aquele que ultrapassa de 50% a 100% dos limites da vértebra de forma circunferencial. Nesse exemplo, ele ultrapassou 100%, e nesse ele ultrapassou mais de 50%. O abaulamento também pode ser assimétrico, quando existe predominância para a direita ou para a esquerda. E já é considerado abaulamento assimétrico quando o disco ultrapassa de 25% a 100% dos limites da vértebra. Nesse caso, ele ultrapassou 100% com predomínio para a esquerda. Nesse caso, ele ultrapassou mais de 50%, e nesse caso, mais de 25%, ou seja, todos esses são exemplos de abaulamento discal assimétrico. E dos laudos de ressonância da coluna, nós avaliamos a amplitude da porção central do canal vertebral, onde tem o saco dural, dos acessos laterais e dos forames neurais, onde passam as raízes emergentes. E nesse exemplo de ressonância magnética na ponderação T2 no plano transversal, nós avaliamos a porção central do canal vertebral, onde tem o saco dural, as porções laterais, onde tem as raízes descendentes, e os forames neurais, onde passam as raízes emergentes. No plano sagital, nós também identificamos o forame neural e a raiz emergente na porção superior, que tem esse formato arredondado. Existem dois critérios mais utilizados para avaliação da estenose foraminal na coluna lombar. Uma é o diâmetro ósseo do forame, que é considerado reduzido quanto menor que 2 a 3 milímetros. O outro, que é o mais utilizado e que já foi descrito na JR de 2010, é o que avalia a gordura ao redor da raiz. O que significa que o importante é a avaliação da porção superior do forame, que fica acima do espaço discal. Nesse esquema, no plano sagital, onde a gente tem as vértebras, as facetas articulares inferior da vértebra superior e superior da vértebra inferior, o disco intervertebral, a raiz emergente e o ligamento amarelo. Nós avaliamos a gordura ao redor da raiz na metade superior do forame. Isso significa que a simples presença de abaulamento discal não necessariamente configura estenose foraminal, porque o disco abaulado muitas vezes se insinua só na porção inferior do forame, e a análise da estenose foi descrita na porção superior. Esse aqui é o exemplo do forame neural normal, e a estenose leve, ou grau 1, é aquela onde ocorre a obliteração da gordura no eixo anteroposterior ou no eixo crânio-caudal. Então, esse aqui está representando a obliteração da gordura no eixo anteroposterior e aqui no eixo crânio-caudal. Na estenose moderada, o grau 2 é aquela onde a obliteração da gordura ao redor da raiz, ou seja, tanto no eixo anteroposterior quanto no crânio caudal, mas a raiz ainda mantém o seu formato preservado. Na estenose acentuada, o grau 3, há a deformidade da raiz. Esse é um exemplo de ressonância magnética no plano sagital, na ponderação T2, em que há abaulamento discal em L4 e L5, mas sem critérios para estenose foraminal, ou seja, as dimensões do forame são maiores que 3 milímetros e não há obliteração da gordura ao redor da raiz. Já nesse exemplo, há abaulamento discal em L4 e L5 com critério de estenose foraminal acentuada, porque existe obliteração da gordura ao redor da raiz que está deformada. Compare aqui com a raiz de L3 e L4, que tem um formato redondinho, e aqui a raiz de L4 e L5, que tem o aspecto achatado. Já nesse outro exemplo, não há abaulamento discal em L5 e S1, mas existe critério de estenose foraminal, porque tem obliteração da gordura ao redor da raiz, só que nesse caso, secundária, redução do espaço discal e artrose facetária, com sinovite, né, vendo aqui o intenso e alço pelo meio de contraste, e os cistos perineurais. Então, resumindo, podemos usar como critério de estenose foraminal o diâmetro do forame menor que 2 a 3 milímetros e a obliteração da gordura ao redor da raiz, que pode ser só no eixo anteroposterior, só no eixo crânio-caudal, nos dois eixos ou associada à deformidade da raiz. E as causas de estenose foraminal são múltiplas. Pode ser por redução da altura do disco intervertebral, por listese, artrose facetária, espessamento dos ligamentos amarelos e ou abaulamento ou protrusão discal. O importante é termos o entendimento de que a redução da amplitude foraminal é multifatorial e não necessariamente relacionada ao disco intervertebral, para evitarmos dois erros que são bem comuns. O primeiro é dizer que tem amplitude foraminal só pela presença de abaulamento, que pode não ter critério de estenose. Ou o contrário, acabar não descrevendo estenose foraminal significativa em níveis que não têm abaulamento discal. Bom, por hoje era só
e até a próxima frase para repensar. Até lá!